death rail. Recebendo a presença ilustre dela, da dona Silvia Coelho, que é jornalista, criadora, publicitária e espiritualista há mais de 50 anos. E hoje nós vamos ter um bate-papo de curiosidades e polêmicas da cidade de Bebedouro. Então, fique conosco aqui, técnica café, já curta, comenta e compartilha. E vamos de Roda Vita. Agora sim! Agora sim? Agora sim? Agora vai? Você tem som? Oi. Estamos com falhas técnicas. Não tá ouvindo você, né? Mas. Não, vamos lá, agora. Nossa, bora. Funcionou? Agora sim vocês estão me ouvindo! Então vamos lá aqui nessa câmera aqui principal, então aqui. Muito boa noite! Está comigo aqui, Derek. Silvia Coelho, a nossa convidada dessa noite, aqui para mais um episódio do podcast Sem Roteiro. Ela que é jornalista, pedagoga, publicitária e memorialista. É isso aí. E hoje nós vamos aprender mais sobre curiosidades e polêmicas da cidade de Bebedouro. Então seja bem-vindo ao podcast. Então já curta, comenta e compartilha. Boa noite, Derek. E boa noite para Silvia Coelho. Boa noite. Boa noite. Gente, hoje vocês vão ver ali algumas imagens ali que vai aparecer para nós. Provavelmente pode aparecer para vocês aí de vez em quando. Nós vamos ver as curiosidades dessas polêmicas. Ser meio diferente hoje. Hoje está diferentaço hoje. Diferente, bem diferente. Mas vamos lá, hoje nós vamos aprender curiosidades de bebedouro e polêmicas. Né? Bebedouro antigo. Bebedouro antigo, claro. Mas de agora Se não. for de agora o que está em alta agora é a taxa, né? Mas vamos. Taxa do lixo. O taxado veio para bebedouro. Silvia, seja muito bem-vinda. Vamos conhecer um pouquinho mais do que aconteceu aí de polêmica e um pouco de curiosidade aí da nossa cidade. É um episódio bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas vamos fazer um bate-papo bem da hora aí, bem legal. Olha lá, Bom, polêmicas. falar de Bebedouro, 141 anos, é muito pouco tempo, né? Porque 141 anos de história é muita coisa.
Então, no decorrer desse tempo, aconteceram várias polêmicas, assim como muito mais curiosidades. Tem coisas que vocês nem imaginam. É isso que eu quero saber. É essa parte que eu tô curioso. Muito interessante. Bom, o município ele é formado pelo distrito sede, pelos distritos de Botafogo e Turvinha. E dentro do distrito sede, há dois aglomerados rurais isolados, que é o de Andes e o de Areias. Areias. Bebedouro limita-se com os municípios Colina, ao norte, ao sul, Pirangi, Itaiúba, Itaiaçu, Itaquaral, e a leste, Pitangueiras, Viradouro, Terra Roxa, e a oeste, Monte Azul Paulista. Em 2014, aqui já começa uma curiosidade. A cidade de Bebedouro ficou em 30º lugar no ranking de desenvolvimento do Brasil e 24º no estado de São Paulo. Acho que eu vi postar alguma coisa hoje que Acho foi que- 16º, alguma coisa hoje- desse ano. 19º, nós Nossa. estamos nesse ano em 19º. Eu acho que é por causa das maioria das construções que está tendo BBB. Bom, tem muita gente que, infelizmente, né, não é dado nas escolas, assim, com raras exceções, a história de Bebedouro. Como é que saiu lá do Bebedouro até chegar aos dias de hoje, Bebedouro, né? Então, para chegar a isso, começou como um arraial. Em 86 foi criado o distrito da subdelegacia do Arraial de São Sebastião. 11 de março, aqui já vamos trombar com outra polêmica. 11 de março de 89, a Lei Municipal número 34 eleva a categoria de cidade. Aí, a partir de 89, começou a ser comemorado em Bebedouro o aniversário de Bebedouro. Nesta data. Na data do dia 11. Isso, e de 89 foi indo. Quando chegou em 1900, e ele falou, ó, precisa acabar com isso, porque aquela movimentação de documentação, de compra de terras, foi 3 de maio. Então ele achou melhor criar... Voltar às origens. Ele achou melhor criar uma lei, foi a 57 de 49, e oficialmente, até nos dias de hoje, 3 de maio, o dia de Bebedouro. Então, peraí. De 89 até 49 era dia 11 do 11 de 3 do março. aniversário. Então, por ter sido elevado à categoria de cidade nesse dia. Mas era uma confusão. Como que era arraial, né? Era arraial, comemorava como se fosse aniversário do arraial. Não. Seria isso? De Arraial, Ele passou pra cidade. criou, depois passou pra verdade, cidade. Aí no dia 11 do 3 de 89 começou a comemorar Certo. o certo. Bom, Dia 11 de aniversário aqui na em cidade. 1892, aí vai criar o distrito. Em 94, a município. Em 1895, aí é elevado o município à categoria de vila. Em 1896, eleva a categoria de comarca de Bebedouro. A partir desse momento é que vai começar a aparecer as autoridades, juízes, prefeitos. Parece ali. Ficou ótimo. Então, fica melhor assim, o pessoal vir, né? O pessoal consegue acompanhar lá. Mas acompanha A partir daí é que começou mesmo a cidade se organizar, certo? Perfeito. Pode passar? Pode. Bom, a gente já falou algumas história, mas a gente curiosidade. vai entrar feio agora, vamos lá.
Gente, não quero tomar processo Nas aqui, não. Não, mas são polêmicas antigas, né? Não tem como mais não, pelo amor de Deus. Chega bom. Essa é uma opinião minha, da Silvia. Uhum. Quando eu fiz uma revista em 99, aquela época eu comecei a questionar ainda quantos anos o bebedouro tinha. Naquela época eu estava fazendo 131 anos. 99. E bebedouro, eu falava, gente, mas não é possível. Não, era 115. não tinha só 115 anos, mas para mim tinha 131. Porque eu fui voltando a história, fui estudando, e eu falei, não, esse bebedouro começou nesse tempo que eles estão falando, que seria 1884, né? E acabei lançando um livro, 131 Toques na Terra, em 2015. Continuando na polêmica, aí eu já estava falando que eu teria 147 anos. Bom, sem querer polemizar fundadores ou pioneiros, quer dizer, todos os municípios acontece isso. São geralmente dois grupos políticos que ficam brigando, discutindo, né? E naquela época também, não é como hoje. Você está conversando, você pega um papelzinho, anota, você grava no celular, no teu notebook. Naquela época não, as pessoas não tinham esse costume de anotar tudo. Então, por isso que a gente vê que muitas datas não são exatas, muitas coisas assim ficam, será que foi, será que não foi? A gente fica na dúvida. Pode ir. Bom, aqui eu já comentei, né? Só comentar aqui embaixo que em 1850... então, o que eu queria realmente falar dessa minha observação é que foi lançado um livro, História de Bebedouro, pelo Sindicato Rural, e o presidente, o José Oswaldo, na apresentação dele do livro, ele falou que Bebedouro, entre 1820 e 1830, já tinha gente morando aqui. Quer dizer que a Silvia não estava errada, né? Só que não foi contabilizado isso. Não foi contabilizado esses anos. Foi contabilizado lá na frente, em 1884. Então, aquela minha ideia, que Bebedouro tem mais de 50 anos do que se comemora, então não estava totalmente errado. Pode ir. Bom, aqui foi outra confusão, né? Não sei se vocês sabem. O padroeiro de Bebedouro era São Sebastião. Pelos mesmos motivos políticos, sempre dois grupos, não, tem que ser São João Batista. Briga até por causa disso. Né? Santo. Ó, isso aqui fala, né? A história começou a ser escrita em 1882. Esse cruzeiro que vocês veem aqui, ele foi colocado lá na Fazenda Santa Cruz dos Lima. Lá a fazenda hoje, que é da Dreyfus, né? Não sei se ainda está lá. Tem uma capela sim, só não sei se eu acho. Será que é? Deve ser. Isso aí se chama cruzeiro, que é a demarcação que indicava a vila de Bebedouro de São Sebastião. Vai mais rápido. Bom, aí a capela de São Sebastião, além de ter lá, o cruzeiro tem a capelinha lá, a capela foi ali no fórum, onde é o fórum antigo, a Praça 9 de Julho. Aqui é onde era a antiga biblioteca aqui. Isso. Bom, aqui já não é mais São Sebastião. Derrubaram São Sebastião e começaram a construir a igreja de São João Batista. Capela São Sebastião, ela era só para as pessoas que estão nos ouvindo assim, se orientar, a gente fala ali perto do Fórum Antigo, né? Então
Brandão Veras, né? A Praça 9 de Julho. Então vamos ver aí algumas curiosidades. Essa fazenda, quando eu fiz essa revista, nós visitamos essa fazenda histórica que é em Colina. E se você viu, essa fazenda Palmeiras, ela daria origem por sucessão familiar a diversas outras fazendas, destacando esta daí, Fazenda da Onça. Então, se você conversar com alguma pessoa antiga aqui de Bebedouro, todo mundo sabe onde que é a fazenda da Onça, certo? Uhum. E o dono, que era Junqueira Franco, ele era conhecido como João da Onça, que era uma pessoa enérgica. E também tem aí uma curiosidade, que depois que ele morreu, o povo continuou vendo ele por lá, tomando conta de lá. Tá Certo? andando lá ainda. Aqui na nossa visita, a gente percebeu que nada mudou. Hoje eu não sei, porque a nossa visita foi em 99. Uhum. Então existiam o tamanho das portas, o tamanho das janelas e uma curiosidade. O quarto das filhas não tinha janela. Para as meninas saírem do quarto, tinha que passar pelo quarto do casal. Por que não tinha janela? Porque eram as donzelas. Né? Então, não tinha Evitar como. putaria. Evitar que alguém apareça ali, né, e põe a janela. Aqui tem alguns mapas antigos, né? Essa parte, as pessoas eram organizadas, ó. É um mapa de 1880. Aqui, as ruas, olha que pequenininho que era, em 84. Era bem pequenininho. Bem pequenininho. Coisa de um bairro. Desenhadinho. Em 1938, aí já fizeram um mapa mostrando, né, onde fica Botafogo. Jardim Candinha é antigo, hein? Candinha é ali perto de casa, né? Perto do Centenário? Ô, louco! Olha aí, velho. É antigo pra caramba, hein? Eu achava que era novo. Aqui é um mapa de massa, né? Já um pouquinho mais moderno. Mas ali mesmo, a cidade ainda era pequena ali, ó. Porque é o que aparentar ali. Ali na década de 30 ainda. É só aquilo lá. Aí onde ficava a capela? Não, aí é ali perto da estação, né? Aqui é outra coisa. Agora nós vamos É falar. perto aqui embaixo. Nós vamos falar Essas do perguntas. córrego. Quando você desce o Centenário, ou você vem do museu e sobe, o prefeito até colocou ali uma placa, Córrego da Consulta. O que seria o Córrego da Consulta? Essa água do Córrego da Consulta é onde também os tropeiros bebiam água. E essa água é a que fez o lago artificial. Certo? Na onde escorria nessa parte. Não. Nada a ver. Volta lá. Não, lá é uma coisa. O código da consulta. Lá é uma coisa. Aqui é um outro ponto que... Mas que desceu de lá. Não. Você desce o Centenário, sim, você vê uma placa. Uhum. Já puseram uma placa lá, Código da Consulta. Vai dar lá no lago, Isso. lá para frente. Esse aqui em frente à estação era um outro ponto, porque aqui em Bebedouro, gente, muitas minas desapareceram. Entendeu? Uhum. E essa aí é uma delas, né? Essa é uma delas. Tá seco lá. Tá seco? É, porque existe esse ponto ali. Não, pinga uma pinga um pouquinho. pinga mas aqui a água era boa. Inclusive, eles paravam aí sim para beber água. Nossa, O que seriam? As pessoas ficam muito curiosas. Eu, por exemplo, eu sou neta de um tropeiro. O que era o tropeiro? O meu avô, por exemplo, ele, naquela época não era cavalo, eram mulas. Eles andavam em mulas. Então, eles tocavam o gado
de um lugar para o outro, de uma fazenda para outra. Então, na verdade, ó, os tropeiros, eles conduziam as tropas de cavalos e outros animais, né? E eles também, outros tropeiros, eles traziam os gêneros alimentícios, o que era comercializado nos vilarejos, e com isso eles podiam estar desbravando aquela mata virgem para a criação de novas rotas. Eles que iam fazer os caminhos, né? O que achava mais fácil, eu acho que por aqui é um pouco mais fácil. Isso mesmo. E, na verdade, eu analiso que os tropeiros do passado são os marqueteiros de hoje. Porque naquela época não tinha rede social, né? Não tinha nada. Eram vendas ambulantes, é verdade. Não tinha os SEDEX, não tinha os transportes de caminhão que levavam... Eles faziam tudo. Tipo, não, eu preciso vender essa, sei lá, 20 galinhas que eu tenho aqui. Chamar um tropeiro aqui para levar lá e oferecer boca a boca. Não, e as pessoas que queriam, elas se entrosavam com os grupos de tropeiros. Embasava junto e ia embora. Exatamente. Agora, o que o migrante, para ele se instalar aqui, nessa vila, porque nós estamos falando da vila aqui, né? É a terra boa, né? Terra reparada, porque é terra muito boa. Várias pessoas, que nem o meu avô, ficou morando depois aqui, em Bebedouro. Então, eles e moravam na zona rural, não tinha zona urbana. Deu uma travada aí, Igor. Só. Então, muitos vinham atraídos pela beleza do lugar. E foram ficando. Enfim, o contexto era zona rural. Era para morar no campo. Ninguém tinha sonho de morar na cidade. Porque não tinha cidade ainda, era uma vilinha, né? E eram definidos como sítios, chácaras ou fazendas. Era paz do interior mesmo, né? Paz do sítio. Os agricultores, os lavradores que trabalhavam na terra, o que é que eles faziam? Eles plantavam coisas para a sobrevivência deles, né? Naquela época não tinha esse negócio de feira, de supermercado. Era na base da troca naquela época. Ainda já muita coisa era na base da troca. Eu não lembro. Nessa época, será que já existia alguma moeda, alguma coisa? Não, existia. Existia, mas não era qualquer um que tinha, entendeu? Então, por exemplo, eu trocava batata por mandioca. Na base da troca. Era assim, na base da troca. E tinha uma coisa muito legal, né? Eles cuidavam, além de boi e cavalos, cabras, porcos e aves, que existem até hoje aqui, né? Eles, aqui em Bebedouro, no caso da vila de Bebedouro, no caso, é muito comum, assim, pessoas muito antigas contarem que no final da tarde eles sentavam nas portas e contavam causos. O que seriam os causos? Exatamente histórias verídicas. Aquelas historinhas que eles estavam cantando não era mentira. Então foi aí que começou a nascer as músicas raiz, sertanejo raiz, que são histórias verídicas, certo? Então, muitos arranhavam, né, umas violas e tal. Agora, também fica muita dúvida, vocês têm dúvida? Qual a diferença de fundadores e pioneiros? Não, os pioneiros, eu acho que seriam as pessoas que passavam por aqui, né? Os fundadores foi... às vezes também fazia parte. Exatamente, ó. Alguns foram pioneiros e fundadores. Outros foram só pioneiros e outros foram só fundadores. Vou ajudar vocês a fundar a cidade e tal. Agora é importante registrar esses primeiros nomes que estão aí nos nossos livros aí do São Manuel História e outros livros que falam de Bebedouro.
Francisco Inácio Pereira, é um lavrador que chega casado com Lúcia Teodora da Conceição, e ele deixou lá os filhos, Maria, Manuel, Joaquim, Adriana, Ana, Joaquim e Francisco. Meu Deus do céu. E aqui na vila ele contraiu segundas núpcias com sua escrava Eva. E teve. Eva, viu? Você complicou, Eva, de novo. Tinha que ser Eva. E aí teve mais 3 filhos. Em 1800, você está vendo? Nós não falamos lá atrás que o bebedouro não foi fundado em 1884. Aham. Porque em 1878 também chegou e ficou Manuel Xavier da Rocha, Pedro Rodrigues do Parado, Joaquim Tomé, Joaquim Antônio, Manuel Joaquim, João Felipe Carrilho, Francisco Caetano e Antônio Estevão e outros. No decorrer dessas chegadas, muitas outras foram chegando, muitos outros foram chegando. Certo? Sabe? Aqui é a Rua São João, aqui é a rua ali onde tem o lago Aham. artificial. Onde já começa a Maria Dias ali. Isso, ali é o centro da cidade. Tá descendo ali com a mula ali. Uma coisa que eu gosto muito de falar, inclusive a segunda edição do livro que eu fiz, que está esgotada, e quem sabe eu até faço uma outra edição. Uhum. O forte desse livro é exatamente a arquitetura de Bebedouro. Aqui vocês vão ver quantas curiosidades, tanto nas construções, tanto nas construções como nos materiais usados. Por exemplo, em 1885, morava lá, por isso que aquele mapa a gente viu pequenininho, também morava só 450 pessoas. O resto morava tudo na área rural. Exatamente. E como é que eram as casas desse povo? Eram de madeira, com paredes de tabocas, tecidas onde se jogava o barro batido, ou de pigarra. O que seria esse material? É um material semidecomposto, originário da mistura de fragmentos de rochas. Eles esmagavam, né? Aquelas pedras, isso. Calcário. Por isso que elas são, essas casas existem muitas até hoje. Aguenta firme. Não é? E a cor, se você for em casa de fazenda hoje, vocês vão reparar isso também. Tem muitos que mantêm até hoje. A janela azul, era tudo janela azul. De madeira, é verdade, né? Não tem outra cor. Então, as cores da época, azul para as portas e janelas. E aqueles barrados. Você vê que você vai em casa antiga, tem um barradão que a gente fala que é de tinta a óleo, né? Aquele que é para baixo e o restante pintado. Exatamente. E a parte interna e externa, né, os quartos, a sala, era só cor-de-rosa ou amarelo, não tinha outra cor. Porque era com cal virgem, oca ou anilinas. Porque não tinha como, eles não sabiam ainda como que ia misturar essas Isso era pra coisas. fazer cores. Não, é verdade, você vai nas fazendas, nas coisas que você vai. Ainda mantém Mas lá na Drexel eu nunca fui lá pra cima. Lá. Não é, já reformaram. Aqui na capela? É. Não, a capela já foi informada já. Bom, Precisa do meu ponto de vista reformar de novo. vamos lá. Aqui é o centro, ao lado da Igreja Matriz, aqui já é 1923. A rua, ali é o teatro, tá vendo? E aqui é o café, aquele outro café. A esquina ali. Isso. E você pode A esquina do ver, pecado aí que o pessoal chama. aqui é café, aqui é terra. Aqui é terra, não tinha. Mas em 1923, essa empresa chega e começa a colocar paralelepípedos. A cidade toda que foi colocada era paralelepípedo. Por isso que paralelepípedo só tem aqui no centro. Só tinha, né? Alguns lugares continuando. Não, tem vários lugares na cidade. A cidade inteira era. A maioria já tirou.
Porque hoje em dia, se você encontrar paralelepípedo, é só aqui no centro. Mas não é só ali, toda a cidade foi. A cidade inteira, então, tem que paralelepípedo. Bom, aqui as casas de madeira. Aí começa a chegar os primeiros engenheiros, né? E chega a ferrovia também. Então, esses dois engenheiros, eles chegam na Itália. Então, aí a gente começa a pensar, nós vamos falar mais para frente, né? Quem é que morou lá atrás? Quem são as pessoas migrantes que chegaram aqui? Os italianos são os que vieram em maior número. Então, se você observar, em 1901, quando chega esses engenheiros aí italianos, eles foram fazer, olha só, responsáveis pelos códigos de obra da cidade. Em 1902, ele inaugura a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, certo? E depois, inauguração da estação ferroviária. Em 1909, foi inaugurado o tráfego de trens de Bebedouro a Barretos. Então, tem muita gente, né, que não conhece assim, a história da ferroviária, maravilhosa. Eles eram super organizados. Não, eu falo depois. Isso já era, tipo, 89, 90 e pouco. Diz que ela ia até para São Paulo de trem, pegar o trem aqui mesmo. Eu viajava de trem bastante com a minha mãe para Pitangueiras. Uhum. Eu Bom, peguei essa época do trem. Aqui você vê outro tipo de construção. O tipo, é aquele que nós estávamos falando, né? Deve ser aquela massa, né? Não tinha cimento, Não. né? Então, mexia na água lá e jogava. Então, em 1906, esse foi o primeiro matador. E eu queria que vocês observassem os vários estilos arquitetônicos que é a herança desse povo, desses migrantes que chegaram aqui na nossa cidade. Então, vocês vão vendo que aí é a praça lá da fonte, não, a praça Da parte de baixo, da parte da baixo. Então, você observa... Seria São João ainda aí? São João. Então, você observa os vários tipos de construção. Hoje, a maioria das casas é tudo nos quadrados, né? Parece geralmente quadrado, fecha e mete... parece nem que tem engenheiro e arquiteto, porque tá tudo parecido, tudo igual, né? E naquela época tinha bastante olha essa casa que maravilhosa. Essa casa é subir no correio na esquina. Eu ia perguntar ela, porque lembra bastante ela mesmo. Não, você não conheceu essa casa. O que era do Correios? Não, subir no correio. Aí a casa... Olha a casa de esquina lá em cima? O correio aqui, a casa sul. Mas não é aquela que ainda tem. Não, Né? é outra. Não. Essa daí é na. Aquela outra é meio nesse estilo. É bem nesse estilo. Essa casa foi desmanchada, né? E quem construiu lá foi a família Pimentel. Vamos observar agora, depois a gente vai ver mais casas. Os detalhes de fachada. Aqui em Bebedouro, infelizmente, principalmente comércio, eles põem placas de nomes. Então, aquelas fachadas lindas, maravilhosas, não aparecem. Então, nesse trabalho que eu fiz desse meu livro, tudo que vocês vão ver aí, foi eu que tirei daqueles que não tinha placa tampando. Mas a maioria, lá no centro, a maioria tem todas essas placas e você não consegue tirar foto, porque essa maravilha está por baixo das placas, né? A fachada antiga, quando preservada ou reformada, deixa a casa com um visual mais sofisticado e inteligente e elegante. Não é todo mundo que gosta de casa antiga. Então, a sugestão assim, você gosta de casa antiga? Eu acho bastante bonito desses arquitetos. Então, Se eu tivesse dinheiro, que nem eu falei, se eu tivesse dinheiro, assim, construir uma casa estilo Casa Branca, casa que eu gosto demais. Desse estilo, que nem a Prefeitura de Bebedouro, desses estilos assim, que eu acho bem bonito. Pilar, Se a gente for analisar,
eu acho que a pessoa, antes de qualquer coisa, ela deve pensar isso. O que eu quero? Porque se ela gosta de casa moderna, compra um terreno e constrói. Mas alguns compram a casa antiga, derrubam para fazer uma moderna. Então, o que está acontecendo, principalmente no bebedouro? Acabando o patrimônio da cidade, né? Infelizmente, acaba com o patrimônio. A história vai indo embora. Patrimônio histórico. Pode passar. Aí, olha só o detalhe das fachadas. Não tem uma igual, né? Até o estilo de telhado, né? Deve ter dado muito. Tudo diferente. Mais Tudo- aberto. Aí é o mais- teatro, o teatro aqui na beirada. Que é o teatro. É. Teatro. Esquina do pecado ali. Ó, tá vendo ali, ó, onde é Senac, Itaú, foi tudo embora. Santander, Nossa, desmanchou tudo. tudo. Só sobrou esse da esquina aqui, ó. Só uma da ponta lá, né? Tá abandonado. Mas a casa do lado é Santander, a outra do lado é estacionamento com ótica. Aí já veio. Aí a do lado já vem aqui um monte de lojinha lá de celular. Rapaz, Aí aqui no mas nem meio, o teatro nosso tá do lado do teatro tem Olha, Itaú. judiação. fazer uma obra disso aí, cara. Esses dois pilares que tem na entrada do teatro. Olha o que? esses pilares. São dois anjos ali, você viu? Então, isso é o que nós vamos falar daqui a pouco das fachadas. É uma maravilha. Isso, graças a Deus, está lá. Se você olhar para cima, olha lá, o que eu falei agora há pouco, né? Muitas fachadas estão escondidas por placas. Então, algumas eu consegui flagrar e tirei foto. Passaram. Tem, assim, muita gente que já ouviu falar essa história. Alguém já falou assim, está namorando fulano. Isso aí não tem ele nem dele. O que quer dizer? Que ele é pobre. Esse aí eu já ouvi falar isso aí. Não é? Isso saiu da onde? Daqui. Essa frase, ela veio de Portugal, certo? Durante o Brasil colonial, porque os ricos construíam as casas com 3 acabamentos. De baixo para cima. As partes eram chamadas de eira. Depois de beira e depois tribeira. A casa dos pobres não tinha eribeira, só tinha tribeira. Por isso que não tinha essa nem beira. Então, quando fala eira e beiral, seria soleira que tem na janela. Sabe essas casas antigas? Que Que tem um tipo de um sobradinho na frente ali. Não, tem Uma coisa assim, só pra escorar. Isso. Isso mesmo. Esse aqui, ó, o último prédio lá, tá vendo? Aquela beirada lá. Cadê? No último prédio lá. O penúltimo lá da esquina. Dá pra ver. Aqui lá é beira. Cadê, meu Deus? Lá Então no vamos, depois a segundo. gente vai ver melhor. Pode ir. Bom, essa expressão, volta, essa expressão, como a gente já falou, veio de Portugal, né? E assim, aqui embaixo, ó, quando um filho de rico queria se casar com pobre, os pais não se conformavam, porque a casa dele não tem eira e nem beira. Então, naquela época, hoje até, né? Você é filha de quem? Não pergunta? As pessoas falam, você é filha de quem? Aquela época, era só ver a casa que você estava morando, Você já sabia. e já sabia se era pobre ou não. Aqui que eu tirei as fotos, né? Você vê que muitos, ó, mantêm até a data lá. Aqui é perto do Mercado Velho, lá. 1927. Não, esse aí é ali no prédio da Prudente de Moraes, de frente ao Credicípios. É o antigo conservatório. Não sei onde que é. Hoje é Que era Pinacoteca ali Não, perto. ali era o conservatório, né, Silvio? Não, ali um pouquinho pra frente da Drogazil. Ali na Prudente de Moraes, não é, Silvio? Quase de frente mesmo, Não, eu acho que não. Era assim, Parece que que era o conservatório, ali de frente pro prédio centenário. Onde era Centro Oceano, não? Ali agora é a da associação. Associação eu dos sei. Eu funcionários. sei de onde você tá falando. Você tá achando que é ali mesmo. Então vamos. Então todos
Todos esses, tem bastante, só por esses três, Só. tem bastante. Bom, pode ir agora. A próxima curiosidade Pé de então, tamarindeiro. é o tamarindeiro. Muita gente namorou, casou, porque em volta do tamarindeiro eles tiveram a ideia de fazer um banco que existe até hoje, Tem lá. em volta da árvore. Então ali o pessoal sentava e namorava. Então ele tem hoje 102 anos, Esse pé. esse pé de Ixi, minha mãe vendeu bastante pipoca volador de bate-pé. Ixi. Então, mas se você, quando tiver época de tamarindeiro, você vai lá para então, Tá. Eu lembro, minha mãe levava ainda. bom, Marinho. aqui mais curiosidade que eu acho legal. Joaquim José de Lima foi o primeiro delegado de polícia e um dos organizadores e presidente do Diretório Político Local no tempo de Campos Salles, em 1897. Olha, desde aquela época a política já era organizada. Joaquim José de Lima, outra curiosidade, ele está enterrado no cemitério municipal de Bebedouro, na quadra 4, Sepultura Zero, ou seja, o primeiro túmulo desse cemitério, juntamente com vários outros membros Lima da família. E quando chegou o primeiro carro na cidade, ele chegou várias caixas. Então juntou aquele monte de mecânico para montar o carro, que nem um quebra-cabeça. Uhum. E depois de montado, né, o Fordinho perguntou-se, quem vai guiar? Os Lima, de novo os Lima, compraram o primeiro automóvel. Quem dirigiu foi Hercílio Matos. Se a família Lima devia ter dinheiro, hein? É o vô do meu marido, é da família do meu marido. É o vô do... Esse Ercílio? Hercílio Matos É é o vô do meu marido. Ah, interessante. E eu tenho um cunhado que chama Hercílio. Esse cara existe ainda, não? Não. Nem guardado, nada pra... Nem pedacinhos. 1800 e lá vai cacetado. Pode ir. Então o primeiro carro tá aí, tá vendo? Antes não tinha ônibus. E a jardineira, né? O busão Mas antigo. tinha jardineira, ai que legal. Peraí, não tinha carro, mas tinha jardineira? Não tinha ônibus. Então, não tinha Não. carro, mas tinha jardineira. Não, carro tinha. Mas só quem era muito rico que podia ter. Você viu o trabalho desse carro chegar aqui? Tudo em várias casa, caixas. montar, né? Uma outra curiosidade também, que ninguém sabe, né? Que nós tivemos uma faculdade aqui, eu não estou falando da academia, do curso Contabilidade da Academia. Estou falando, a Academia de Comércio e Provedor era nível universitário, e o meu pai fez. Uma vez eu descobri assim, que ele falou que tinha feito. Eu falei, pai, mas aqui nunca teve, eu fiz. Não foi nessa época. Oscar Mourão Lacerda, aí você vai falar, mas eu conheço esse nome. É o mesmo de Ribeirão, da faculdade da Moura Lacerda. E morava sério. Então ele estava aqui bebedor, ele foi o professor e ele foi Diretor. certo? Dessa academia. Dessa academia nível Que era universitário. uma universidade. É Mas aquela que é na esquina ali do antigo fórum? É. Sabe onde é? Não. Sabe o antigo fórum? Sei, Sabe onde São Marcos? sei. De frente ele não tem um palacete ali abandonado? Do lado tem a São Mar- Não, tá abandonado, mora gente. Não, mora gente de cima, mas embaixo. Onde eram as bolas produtos. Sei. É ali em cima ali. Agora fala o microfone. Bom. Ó. Nessa mesma época, ele também tinha faculdade de farmácia e odontologia. Tá, né? E nós perdemos. Aí, Em 1935, formou uma turma de farmácia e outra em odontologia. E olha que chique, depois da entrega de diplomas, foi servido no Hotel do Comércio e uma noite sorê no Círculo Italiano. Uma coisa interessante, conforme o povo ia chegando aqui,
Eu falo que agora eu entendo por que eu gosto de festa, eu gosto de sair, eu gosto da noite. Esse povo que chegou aqui eram tudo bem-humorados, pessoas felizes, porque quando não estava tocando viola, estava fazendo serenata. Tá, vocês já ouviram falar das antigas serenatas que fazia para os namorados? Uhum. Então, e tinha o círculo italiano, tinha o da Portugal, tinha o sírio. Foram migrantes assim fortes que chegaram aqui em Bebedouro. E eles eram super organizados. Outro senhor muito curioso, aqui é uma cópia da ata, né, da Faculdade de Farmácia e Odontologia. Esse senhor, ele era o fundador e coproprietário do Teatro Deon, que hoje é o nosso teatro Maurício de Oliveira, aquele teatro lindo lá. Ele era dentista, professor e prefeito municipal. Ricardo, Era, nem sabia. era um monte de coisa. Então, mas você vê, a história, isso que nós estamos fazendo aqui é um resgate. Por isso que eu falei no começo, falar 141 anos de bebedouro antigo não dá. Então, a gente salientando curiosidades, polêmicas, a gente vai aprendendo um pouquinho da onde a gente vive. E aí é uma polêmica, né? Essa aí. Vocês sabiam que o Jardim Misterioso foi cemitério? Eu já ouvi falar, porque eu falar falava, é assombrada, não sei o quê, não sei o quê. Não, assombrado é confirmar que a prefeitura foi construída em cima de um túmulo de um coronel famoso. E construíram e ele está lá debaixo até hoje. Até hoje. Até hoje. Deitadinho, eternamente. Bom, ali foi cemitério, sim. Pode voltar aí. Ali foi cemitério, sim, até 31 de dezembro de 1901. Nessa época, o administrador era Manuel Colácio Brandão Veras. Naquele espaço ali tinha 1.373 pessoas enterradas. E aí resolveram, em 1º de janeiro, pegar esses ossos e transladar para um novo local. Detalhe, não era Campos Salles aquela época, a rua chamava Rua Alegre. Então, depois, já pensou? Onde é o cemitério lá em Vitória? É na Rua Alegre? Lá da Rua Alegre. Aí mudaram o nome, né, para a Rua Campos Salles. Então, quando foi já em janeiro de 1902, foram transferidos todos os ossos do velho cemitério para o novo, certo? Esse aqui a gente já comentou, né? Que o José Joaquim de Lima, ele ocupou a quadra 4 de número 0. Bom, logo em seguida, né? Dia 24 de junho de 1902 também, a inauguração do jardim, que a gente fala Jardim Misterioso até hoje. Uhum. Tem gente que não sabe nem que chama Valêncio Eu Bairro. não sabia. Pra mim é praça da prefeitura. Não, muita gente fala Jardim Misterioso, certo? Pouco também. Ih, foi rápido a construção, hein? 24, 6, né? 6 meses. Não, então. Não sei, naquela pra funcionar, velho. Não, mas tirou o cemitério, ficou terra. Foi só encher de planta, né? Componente. Aqui é uma curiosidade. O fute na praça, ó, tá vendo? O teatro, o café do Jorge ali na esquina de Mano, olha como os caras estavam ali de terno, velho. Sol, Só os granfinos, bagulho chique. não, era todo mundo. Você ia pro rolê, os caras de terno pro rolê, mano. Fim de semana era só terno. Olha aí, moço. Durante a semana era só terno. Não tinha esse negócio de... Uma coisa interessante. O homem, isso é um detalhe que eu lembro que meu pai contou uma vez, eu morri de rir. O homem só usava bermuda. Ele só usava calça se ele fizesse 18 anos. Porque daí ele virou homem, né?
nos enterros, por exemplo. Não sei se vocês lembram, vocês não pegaram essa fase. Morria alguém, ficava um ano usando roupa preta, todos os parentes, e os homens usavam uma tirinha preta aqui na manga, certo? As mulheres nas igrejas usavam véu, as solteiras era véu branco, não entrava na igreja para assistir uma missa. Sem véu. Sem o véu branco. E as mulheres casadas, um véu preto. Não dava para definir. Já vi isso em alguma novela. Essas novelas antigas, mas é isso. Profeta, Alma Gêmea. Nossa, você lembra até o nome do Mas é isso. noveleiro. Nós tínhamos o footing na praça e onde a concha acústica, nós tínhamos o coreto. Rapaz, pendurado aqui, velho. Tem uma criança. Uma criança pendurada. Mas eu achava que aquela ali é hoje é onde que é a fonte? Não é o coreto lá de cima, não. Não, mas parece igualzinho. Tiraram a coisinha e levaram lá pra cima? Não, aquele lá está em outro lugar. Rapaz, igualzinho, moço. Às vezes era do mesmo jeito. Só fizeram do mesmo jeito, né? O coreto, a estrutura é igual. Né? Aí, né? Aí. A Rádio Bebedouro, ali onde é a casa paroquial, ali do lado da casa paroquial, tinha a rádio ao vivo. Então você podia. Olha quanta gente que ia assistir os Pra assistir programas um programa? na rádio, era ao vivo. É igual o programa de TV hoje em dia. É verdade. Plateia. Uma coisa que tinha também, que depois com o tempo foi proibido, né? Mas olha só, rinha de galos. Apostava-se o galo que perdia aqui, no mínimo morria, né? Virava galinhado, né? Virava galinhado. Bom, aqui ó, algumas coisas que eu já falei, né? A história das bermudas, as calças. As mulheres também só usavam salto alto depois de 18 anos. As mulheres usavam roupas longas. Hoje tem mais coisa aqui. Aqui tem algumas curiosidades. Em 1889, olha só como esses imigrantes que chegaram aqui, além deles serem muito preocupados com a arte e cultura, também com a educação. Porque em 1889 já surgiu a primeira escola em Bebedouro. A Billy Manoel? Ou não? Não, teve várias escolinhas. Escolinha. E depois, em 1907, a chegada da energia elétrica. Em 1911, o fim do lampião a gás. Você viu, não tinha luz. Em 1912, a primeira canalização de água. Também não tinha. Eu tinha que buscar. Em 1916, eu achei super essa lei aqui que o prefeito Coronel Conrado pagamento de imposto anual dos carros de boi. Olha o primeiro taxado. Chama. Vai. Em 1918, você já havia aí registrada a Sociedade Italiana, a Sociedade União Síria e a Colônia Portuguesa. Eles eram fortíssimos Aqui em Bebedouro. aqui no Bebedouro. Eu sou descendente de italiano e de português. Deve ser ou ver junto aí, se Veio, casou aí, cruzou. cruzou aqui, cruzou mesmo. Cruzou e saiu Em sim. 1919, o prefeito Coronel Alforquim, eu achei que isso tinha que valer para hoje. Os presos trabalhavam nos serviços da municipalidade. Então, eu também concordo. Os preços têm que trabalhar. Conservação de estradas de rodagem. Aí hoje você vai ver o exército. Pintando fácil. Você não faz nada. Mas olha, em 1919, esse prefeito já fez isso com o Bebedouro. Então, tinha que existir isso daí no Brasil inteiro. Os presos, do meu ponto de vista, têm que trabalhar. Aí eu sempre falo que o Bebedouro traz na veia o gosto pela arte, pela música e pelas festas, né?
Uhum. Porque tudo, até hoje, né? Tudo é motivo de festa, não é? De reunião. Um churrasquinho, Naquela época tinha muitos saraus. Era para declamar poesia, para cantar, para tocar um instrumento. Esses eram os saraus. Os serões musicais, o teatro folclórico. Nós, em 1930, se eu não me engano, nós já tínhamos Cine São João, já tinha cinema. Uhum. Os festivais de música, bom, a música no jardim, bandas. Banda era o que mais tinha. As grandes orquestras. Hoje é conjuntinho de 2, 3, não, era grandes orquestras. Os orfeões do passado, todas as escolas tinham orfeão, aos corais do presente. Né? Hoje nós temos corais. Os violeiros e seresteiros veio tudo dessa época. E quando a gente fala bebedouro, fala sertanejo, eu também já fiz um livro que eu conto a história musical do bebedouro. Então, é impressionante. Não é só bebedouro. A maioria das cidades paulistas, o pessoal estava muito preocupado em tocar as violinhas, cantar, né? Fazer festa. Bom, essa curiosidade aqui eu só fiz algumas. Vocês conhecem? Dona Alves de Toledo, da Rua Beco do Pedrinho da Areia. Conheço. Melhor rua que eu Pode vi. ler. É Rua dos Andrades. Andradas. Meu pai falava desse negócio de Rua dos Andradas aí. A Campos Salles, que era a Rua Alegre, né, que já foi comentado. Raul Pequeno, Avenida Paulista. Eu não sabia, não. Francisco Inácio era a Rua Botafogo. Nossa Senhora de Fátima, Rua do Sapo. Rua do Sapo. É. Alfredo Elis. E eu sabia que era o Alfredo Elis. Rapaz, eu nem sabia que ele Não, já mas foi esse aí são alguns. A maioria das ruas nossas já foi mudar de nome. Não é esses nomes que estão aí. Bom, uma coisa interessante também, eu peguei aquele livro antigo de óbitos, de registro de óbitos. Eu fiquei dias e dias e dias fazendo um trabalho de número de pessoas que faleceram. Eu tenho até 2014 esse estudo. E eu aproveitei e copiei as doenças da época, quer dizer, as mesmas doenças que tinha naquela época e tem hoje. E o interessante... Só que matava, mas matava com força. Não, mas as pessoas morriam muito jovens, porque não Não tinha tratamento. saúde, tratamento a que hoje, modernidade hoje. hoje que né? nós temos, né? Então a gente vê que muita gente morria de Bronquite coisa capilar, cara. que não tinha motivo, né? Hoje são coisas simples. Cisto do ovário, minha mãe teve cisto. Não, se esnovar hoje, aí tipo... E olha o jeito que escrevia. no Usava-se o Y, assim, Parto, velho. Distócia. Distócia materna. O que é isso, gente? Por cima. Distócia materna. ó, desinteria, já tinha câncer, intoxicação alimentar, isso, ó. Asfixia brônquica, são as asmas, Uhum. né? Tubérculo, congestão cerebral. Alderrame, congestão cerebral. Eu acho que Acho sim. que deveria ser também. Impaludismo agudo, meningite, angina, aí já Nossa, problemas, Febre? Febre. Imagina. insuficiência aórtica, A febre. sarampo, Morfe. morféia, não sei, Febre. desnutrição, convulsões, afogamento, Afogamento. dente, morria de Dentição. porque Dor de dente, dá algum problema? mas até hoje, se Infecção. você tiver o dente infeccionado e essa inflamação, Intoxicação alcoólica, ó. Ai, Neguinho que bebia até. hemorragia e Câncer de próstata, velho. já tinha naquela época. Então, eu achei bem interessante, você vê, muda-se, né, o negócio, a gente evolui, as doenças, lógico, tem doenças novas. Uhum. Esse aqui, não sei se vocês já ouviram falar, do Pedro Pascoal,
Ele foi deputado estadual de 59 a 71. Aliás, só existiu ele, nunca ninguém mais conseguiu se eleger deputado, certo? Ele é de Bebedouro? Lógico. Falando do quê? Ele que construiu o Hospital Júlio Pedro Caldeira. Foi ele. Rodrigo Pascoal. Rapaz. Bom, por que Cidade Coração? Vocês têm ideia? Faço nem ideia. Que todo mundo fala? Bebedouro. O que chegou até a minha cidade de coração? Porque o pessoal acolhe as pessoas. É isso aí, a história que chega. Mas a história mesmo que deu essa foi o pessoal de Jabuticabal que denominou Cidade Coração pelo seguinte, porque essa jornalista aqui, Jocelyn de Godoy, ela era ela fazia política, né? Aquela jornalista complicada, e aí Jabuticabal expulsou ela de lá. E o busto dela ficou aqui no Jardim de Fórum por 15 anos. E depois que passou o tempo, tudo, em 1935, aí resolveram perdoar tudo que ela tinha falado, né? Aí vieram buscar o busto, mas nesse lugar ficou uma placa. Essa placa parece que está lá até hoje. E esse pessoal de Jabuticabal, que perdoou, veio buscar o busto e eles que falaram, recebe o bebedouro o título de Cidade Coração, pois o coração da gente é grande e maravilhoso. Vocês sabiam disso? Não sabia não. Aí a placa, eu acredito que está lá essa placa. Aí trouxeram em 1920 e ficou até 1935. Bom, aqui, gente, vocês não têm costume de falar? Ah, lá tinha tal coisa. Ah, aquela empresa foi embora. Por que vocês acham? Que lá tinha. Gente, toda cidade, toda empresa tem a sua fase. Ou porque os filhos foram embora, não teve quem tocasse a empresa. E nessa época aqui, por que fechou muita coisa? Por esse motivo. Os filhos foram embora estudar e eles não faziam como nós fazemos hoje. A gente faz pensando em vender para a região, vender pela internet. Não, naquela época não. Só que. Então, a coisa foi indo, tinha que fechar mesmo. Então, naquela época, você vê fábricas de macarrão, refinarias, tinha tudo, ó, fábrica de moto, fábrica de seda, fábrica de sabão, tinha tudo. Tinha o Molho Campeiro, que prédio existe até hoje, que é em frente à Polícia Militar, sabia? Que é em frente à Polícia Militar, aquele prédio antigo. Ali era do Molho Campeiro. A refinaria de açúcar é aqui pra cima também. A refinaria, não, é aqui perto, pra cima da estação. Da estação, O Catupiry, que ficou, depois se expandiu para outros lugares, mas ele nasceu aqui em Bebedouro. O Laticínio Aviação, que também era de manteiga, meu pai trabalhou lá, em frente à refinaria. Só que está caindo aos pedaços. Está lá. Mas tinha tudo, coisas das necessidades da época. Ó, ferraria, serralheria, selaria, fundição de ferro, bronze, farmácias tinha, barbearias tinha. Aí começaram a surgir os jornais, certo? Começaram a chegar os médicos, advogados, professores. E uma coisa interessante, que a gente acha chique hoje, é a casa de chá. Mas naquela época já tinha. Tem casa de chá aqui. Ó, aqui, essa relojoaria, Café. ela é do lado. O Big Ben, isso aí não? Não, essa relojoaria era da família Zucchi. Zuc. Bebedouro. Olha que coisa maravilhosa.
Aqui, antigamente, vendia-se tudo a granel. E os bigodes? Hoje você não compra arroz, feijão, tudo. Sacado? Não, naquela época não. Se comprava a granel. E como nós falamos das roupas, ó, eles não estão de paletó, mas eles estão de coletes, gravata. Olha só como os homens se arrumavam, né? Bem formal, né? Hoje em dia é Eu formal. acho que o único que tá de paletó é o senhorzinho lá atrás, lá. E o outro aqui na ponta. Mas o resto é coletinho, Bom, gravatinho. aqui também era uma mercearia do seu Salomão da UD, e hoje é onde está a SEAP, a Associação Comercial, ali no centro da cidade. E os prédios. Uma coisa interessante, até nós fizemos já um podcast falando, né, da época de 1930, do Getúlio e tal. E foi quando surgiram os intendentes. Seriam os intendentes. Aquela confusão, 1930, a Bolsa de Nova York, que não estava... O café não estava vendendo. Então foi quando teve que fazer a queima, não de todo o café, mas aquela parte que estava excedente era queimada. Doação de café. É famosa, né, essa queima de café. E nessa época também aconteceu muita coisa, muita confusão política a nível de Brasil. Não de bebedouro, a nível de Brasil. E aí, o Poder Executivo, que estava mais ou menos já organizado, aí mudou tudo, porque quem estava lá de prefeito, de vice, sinto muito. Aí cai fora e entra os intendentes. Eram as pessoas que eram indicadas. Até algumas eram de bebedouro mesmo, que eram indicadas para ser esse... Na verdade, que eram os intendentes? Eles eram um prefeito, mas não era votado, não era eleito Não pelo houve povo. eleição direta. não era eleito, era colocado. Então, nós tivemos 9 intendentes, né? E de 1908 até os dias de hoje, a gente já está no 38º prefeito, certo? Uhum. E outro detalhe, né? Eu trabalhei na prefeitura e eu lembro bem. Parece que também lá em Brasília agora estão querendo mudar de novo essas datas. Era assim, ó, o prefeito vereador, depois no outro ano era eleito os deputados, o senador, tudo datas diferentes. E parece que agora eles estão querendo votar para ficar tudo na mesma data. Já pensou? Que rolo que vai ser? Prefeito, vereador, Deputado, senador, vai governador, presidente, Mas isso já aconteceu no passado. Por exemplo, nós tínhamos um prefeito que tinha 4 anos. Para acertar, ele ficou 6. Entendeu? Então, se houver mudança, vai acontecer isso tudo de novo. Pelo amor de Deus, eu não ficando 6 anos, o Lula tá... Não, mas hoje eles estão querendo tirar a reeleição, né? Estão querendo tirar a reeleição do Poder Executivo, eles estão querendo tirar a reeleição. Bom, E aumentar para 10 senados. uma coisa que se mantém até hoje, né? É a Secretário. Santa Casa. Os coqueiros lá. Caiu 2 ou 3 já. E, lógico, ela já passou por várias reformas, mas o formato original... Não perde muito, né, do formato não, original. se Em mantém. ambos, se for ver. É porque aquilo ali é o... É o Unimed das crianças. Também esse não mudou nada. Você pode ver que... Aqui outra curiosidade. Essa senhora, porque quem escolheu os migrantes aqui em Bebedouro? Baianos, mineiros, ela era alagoana. E uma pessoa muito benemérita, tal, uma mulher assim, e ela acabou fixando residência aqui,
E como ela era uma pessoa de destaque, né, na benemerência social, assistencial, é onde se colocou o nome dela no Hospital Júlia Pinto Olha o Calvo. tamanho do nosso hospital, velho. Coisa linda, hein? Gigante, né, velho? Nem parece. É, tipo assim, comparado ao que tem hoje em outros aí, mas é grande, velho. Não, essa foto aí já é antiga, né? Porque a avenida ali tá. É. Tá faltando muita coisa ali. Bom, os símbolos do município de Bebedouro. Chegou uma hora, né, em 1970, nós ainda não tínhamos bandeira. Então, precisava desenhar o brasão para pôr na bandeira. Então, desenhou-se o brasão, Alcides Coelho, meu pai, Arnaldo Garrido, Oswaldo Schiavon e Sargento Pires. Então, eles fizeram o brasão que hoje você olha na bandeira, ele está lá. Esse é o símbolo, né? Cada desenho desse aí tem um significado. Tem um café ali. É. À esquerda. A laranja, você vê É, do a lado laranja e a ali. laranja do outro. Interessante. O coração ali é por causa da cidade de Coração? Aham. Legal. Tem um estudo que é feito para fazer brasão. Eu sei que tudo foi obedecido. Uhum. Então, eu Tem sei que estudo pra fazer um cada coração. Tem bandeira. tem que estudar. Rapaz, nem sabia disso aí. Como é que é? Uma bandeira. Heráldica. Parece que é heráldica. E depois nasceu o Ina Bebedouro. O Lopes que é o dono de É. novo junto. O seu Paulo Rezende, ele era o dono, o músico, o pianista, era uma pessoa fantástica. E daquele conservatório musical que nós estávamos falando, né? E aí tá o seu Paulo e o Oswaldo Schiavon. Os dois compôs o hino É. da Bebedouro. Top. Bom, aí nós temos a fase do café, aí acabei de falar, né, do Getúlio Vargas e tal. Pode seguir eu. Essas fotos, gente, é foto antiga mesmo da Bebedouro. Depois chegaram Francisco Medeiros, em 1934, Otto Mali, 36, Cutralli, 1950. Mas aí, Aquela ali é o contrário, não é a Graves ali, não. Aqui, outra. eu sei que um desses aí, Mas é o pai. mas um desses aí é o cara que concentrou o suco a primeira vez. Tem no livro de História da Dreyfus. É o Fischer, não é? Eu não sei se é Fischer, eu vi o concentrador. Foi Fischer. Fischer é antiga esse suco, não é? Do grupo Fischer. Grupo Fischer. Nessa época aí, Eu vi essa foto hoje aqui, ó. essa época aí, em Vou falar. 1960. É o Carl Fischer. Foi o primeiro a concentrar mesmo? Se eu não me engano, é isso aí. Bom, na verdade, esses foram os principais, porque depois começaram a chegar várias empresas em bebedores de laranja nacional e multinacional. Certo. A Dreyfus, Que era Coimbra, na época. Frutesp, na época. mas foi Mineira, foi Sanderson. Vixe. Foi antes. Eu conhecia. Então, muitas empresas foram passando por grandes mudanças, outros foram embora e acabou. Em 1961, e foi definida como a Califórnia brasileira. Né? Eu ouvi falar esse dia, não sei quem comentou alguma coisa de Califórnia brasileira. Então, por quê? Naquela época era muito dinheiro, a laranja vendia assim, muito bem, tinha empregos, comércio bom, tinha em julho a festa da laranja, tinha muito virou as Fecibes, vieram grandes cantores, artistas, trazia muita gente para Bebedouro, né? E com
chegada das pragas, muita praga, tem determinadas pragas, dava para cuidar, outras tinha que exterminar o pomar. É igual a que veio agora, ultimamente, aí, como é que Ah, chama? Green. Green. Uma coisa assim. Que é o que Ela tá, não tem cura, que tá devastando várias lavouras. mal. Então, Lavoura não, pulmão. aí foram as exportações de laranja e tal. Foi uma época muito rica aqui para o nosso município. Aí, com a quebra, vamos dizer assim, entre aspas, porque as laranjas nossas continuam. E muitos fazendeiros acabaram comprando aqueles que não estavam dando conta. Então, eles aumentaram as suas propriedades, comprando daqueles outros que não queriam Eu não mais. conseguia manter esse família. E a maioria ficou. Alguns ficaram um pouco de laranja, um pouco de cana. E outros só cana. Então, por isso que a gente fala, nossa, agora o bebedouro só dá cana, né? Mas se você vê aqui, ó, em 26 anos, a área de cana mais que dobra em São Paulo. Em 2013, nós estamos 2013, olha aí, é, já tinha 70%. da área destinada à produção de laranja foi substituída pela Mas é, sabe o que é? É que os caras rendem, o cara não tem preocupação com nada. Agora não, É só ir lá buscar o dinheiro e pronto. exatamente. Cada 3 meses, 6 meses, Ué, depende com aquele. É porque eles plantavam, tinham prejuízo. Aí É? na hora que ia vender a caixa de laranja, não vendia pelo preço que eles. Tipo, precisava vender. Aí é funcionário para cuidar, é funcionário para colher, é negociação, é funcionário para vender, é tudo. Não compensava, né? Bom, pessoal, então, mais ou menos assim, só para as pessoas terem uma noção, hoje nós temos uma população de 76.373 habitantes. Essa foi uma estimativa de 2020. Mas é incrível, que toda vez que o IBGE faz, não sai disso. É. De 76 para 77, para 78, Tá aparecendo no YouTube. né? Não, Aí. é incrível, não sai disso. E a sua área de 683.200 quilômetros quadrados. A altitude é de 573 metros e a distância de São Paulo é de cerca de 390 quilômetros. Uma coisa interessante. Dizem que vai variando de censo para censo, mas pelo que eu me lembro, todos os censos que eu me lembro, aqui em Bebedouro sempre teve mais mulher que homem. E esse último, a curva, a população feminina com 51,6%. E a masculina, 48,4%. Ah, eu já ouvi falar que no mundo inteiro tem mais mulher do que homem. É. Acabou? Entendeu? Acabou. Rapaz, pode falar, pode falar. Não, eu só ia comentar só você. É um negócio interessante, porque é bem, tipo assim, não é que é bem superficial, mas igual a Silvia falou no começo, 141 anos de história, não dá pra resumir. Não dá, em uma hora ele não vai. Então, mas são coisas interessantes pra caramba. A gente vai... Isso. Seria interessante, antes de fecharmos, né, a nossa conversa aqui, que deu assim, um despertar de... Como que a gente fala? Quando a pessoa, de repente... Não, assim, eu sou bebedorense, aquela coisa assim, sabe? Então, eu estou percebendo que eu já fiz várias palestras do aniversário de bebedouro até agora, e eu estou achando muito interessante os jovens. Não sabem. Eles não sabem. Mas também, quando eu tava de escola, eu falava de bebedouro. Não, Vou lembrar.
De fato. Não, a história. Conta a história do bebedouro. A história que eles ensinam na escola é a história de Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, Primeira, mas da cidade em si, Você é não algo sabe. que você não fica. Agora a gente vai começar. A gente parou praticamente aqui em 1970, né? Então, daqui a pouco alguém vai fazer bebedouro de ontem, mas já essa parte que nós estamos vivendo, né? 70 a 2025, já tem muita história. Muita história. 55 anos. Muita coisa que lá tinha, não vai ter. né? Latino não tem mais hoje. Agora, uma coisa interessante também que eu acho é a tecnologia, né? Você viu como mudou tudo? Então, se eu posso comprar online, eu posso comprar pela internet, a mesma coisa, bem mais barato. Então, o comerciante vai ficar um pouquinho dizendo. A vantagem era que, eu preciso disso aqui para amanhã. Você compra aqui. Aí Você agora, comprava aqui, né? aí agora não tem mais isso. Agora não tem, porque Agora o hoje tem mercado entregas livre, no outro full. dia tá lá na tua Você casa. compra hoje, amanhã tá na sua casa. Então é um negócio. É o que sempre fala, o comerciante ele tem que inovar em alguma coisa, porque senão vai acabar ficando para trás. de E novo. fiquem. E- Fica pra trás. É, Não, não fica. as lojas não vão acabar. Sim. Mas tudo que a gente faz na vida tem que ser com amor. Sim. Então, muitas vezes eu falava também quando eu dava aula, o primeiro emprego nem sempre é aquele do teu sonho, mas faça bem feito. O maior cheiro. E o que a gente observa no nosso comércio hoje é um mau atendimento. É. Por quê? Não é aquilo que a pessoa quer fazer, mas se é aquilo que tem, então ela é o que você falou, tem que fazer curso mesmo, tem que melhorar o atendimento, tem que aprender a deixar os problemas em casa. Virar a chavinha, famoso virar a chavinha. Problema de casa deixa em casa e problema de serviço você deixa no serviço. Exatamente. Não pode misturar os dois, senão você complica tudo, né? Você acaba brigando, falando coisas no serviço, chega em casa, cabeça quente, Ofende. fala coisa pra esposa, pros filhos também. Não, e ofende, às vezes, um cliente. É. A gente vê aí os casos, né, que tem acontecido aí e você fica sem entender. Realmente. Mas Silvia, brigadão por esse bate-papo. Foi algo que Foi pode agregar. diferente. Bem Foi. diferente. A gente está conversando com uma pessoa aí para começar a fazer os cortes. Eu acho que vai dar algumas coisas, Fica bom, foi. alguns cortes bem legal dessa parte da história. Mas brigadão pela disponibilidade. Foi muito bom. Teve bastante coisa aí que a gente não tinha ouvido falar ainda. Algumas já. Ainda mais da Rua Alegre. É, Não tinha nada de alegre, né? Nada a ver. E que nem a gente sabia que tinha faculdade aqui em Vitória. Não, o conservatório mesmo eu não sabia. Nem eu sabia que teve um Conservatório mesmo, aí eu já fico sentindo já de ter ido embora já, porque Música. Eu fiz 2 anos de piano naquele conservatório. Beijo. Como é que era o nome da professora mesmo? Qual? Você lembra? Não, ela não dava aula. Aquela que eu falei não. Ah, A minha professora lá era a Laide Ribeiro, lá no conservatório. Eu sou louco pra fazer conservatório, mas o mais perto aqui agora é Barreto. Mas ali era maravilhoso, ali tinha tudo. Tinha acordeon, tinha piano. Hoje é isso, né? Alguém querendo aprender alguma coisa. O pessoal quer virar YouTube. É, isso aí. É. Esse é o lugar. Então tá bom. Já é maravilha. Silvia, muito obrigado. Vamos agradecer você Mais uma vez, né, também. imensamente por estar aqui mais uma vez. Não, E- eu estou à disposição. Não, tranquilo. Agradecer você, o Alex de Campos Salles. Isso aí, boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Vai estar. É o Gremon? Vem? Acho que é o filho do Luiz Gremon. Gremon e o Arthur, se eu não me engano. Dois jogadores do ping-pong. Ping, rapaz. Não é ping-pong, não, Beleza, filho. Filho de medo, pelo Aí. amor de Deus. Rapaz. Ah, é o costume, cara. Mas, brigadão, pessoal. Isso aí, velho. Muito obrigado. Compartilha a página. Agradecer a Bebedouro Artes pelo apoio cultural. E é isso aí. Semana que vem tamo aí.
Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.